Estação Saúde está de volta. Hoje eu recebo aqui no estúdio a doutora Mônica Antero, ela que é infectologista, falando um pouco dessa especialidade e principalmente do trabalho realizado no tratamento da gripe A. Doutora, e é justamente ainda sobre a doença que eu quero abrir esse bloco, perguntando que mesmo a pessoa tomando a vacina, às vezes chega com os sintomas da doença, toma um medicamento e acaba morrendo, né? Por que desse todo o processo, da gravidade inclusive, que chama a atenção da doença? Então, o que a gente orienta, e o Ministério da Saúde também, é que mesmo a pessoa que tomou a vacina e que está evoluindo com sintomas graves, que a gente fala que é um paciente mais grave, com uma angústia respiratória, a gente fala, esse paciente também deve tomar o remédio. Então, o médico faz a triagem, vê se tem fator de risco, vê se ele tomou a vacina ou não, e não é porque que tomou a vacina que vai deixar de tomar o remédio se ele estiver com indicação. A gente falou que a vacina tem uma boa imunidade, só que é de 70% a 80%, então pode ser que 20%, por exemplo, fique sem ter uma conversão ao vírus. Então, esse paciente necessita de tratamento também. Não vai deixar de tratar porque o paciente já tomou a vacina, não tem uma garantia de certeza. Então, a gente introduz o remédio, né? E em alguns casos pode eventualmente vir a falecer, ou às vezes até por causa de uma demora, sim, em tomar o remédio também, mesmo que tenha tomado a vacina. Ou também porque o vírus ele é um vírus com maior poder de agressividade. Então, às vezes, mesmo tomando a vacina, tendo feito o diagnóstico, o tratamento precoce, o paciente pode vir a falecer, às vezes dependendo da resposta imunológica do paciente ou do poder, a gente fala de infectividade do vírus. Ele é um vírus que faz uma pneumonia grave, então, em alguns casos, não são todos, então realmente a pessoa pode vir a falecer mesmo tendo feito todos os passos certinho de tomar o remédio, tomar a vacina, por causa do poder do vírus também. Doutora, eu sei que muito se divulgou sobre a questão dos sintomas, a diferença da gripe comum para a gripe A, para o resfriado, mas acho que vale destacar para quem está em casa, principais diferenças assim, até para alertar também, até porque o número de mortes maior no estado, enfim, todo o Brasil, foi porque as pessoas deixaram de procurar o mais rápido possível os postos de saúde, enfim, um acompanhamento médico. Vamos destacar essa diferença de sintoma também, doutora. Então, o que a gente fala é que é assim, então a gente gripe e o resfriado, que são os unidades principais, a gente separa. Então, a gripe H1N1, ela é uma gripe que ela tem um início, a gente fala mais abrupto. Então, começa subitamente com febre alta e persistente. Geralmente a febre é em 3 dias persistente e o paciente começa a piorar no sentido de ter mais dor de cabeça, dor de garganta, uma tosse seca persistente. A gente fala mialgia, que é dor no corpo importante, artralgia, que é dor nas articulações. Então, ele causa uma progressão mais rápida e uma queda do estado geral importante no paciente. O que no caso do resfriado não é. O resfriado é um quadro mais leve, que dá mais secreção nasal, aquela a gente fala de uma rinorreia, escorre o nariz, então dá uns sintomas mais leves, né? A gripe grave, ela pode ter sintomas de complicações mais severas. O resfriado raramente tem complicações severas. É mais, na verdade, ele nem afasta o paciente do trabalho, digamos assim. O paciente continua conseguindo trabalhar mesmo gripado, resfriado. Já o H1N1, a gripe, influenza em geral, ele deixa o paciente com uma queda importante mesmo. O influenza ele tem um período mais longo, né? Então ele progride mais dias, o resfriado é uma coisa mais curta. São esses os principais sintomas, assim. Na verdade, a gente fala que a gripe, ela tem sintoma pior, o paciente fica pior, assim, ele cai muito mais o estado geral dele. Já o resfriado não, é uma coisa que nós às vezes passamos, a gente fala por 2 a 3 resfriados ao ano e a gente continua conseguindo fazer nossas atividades normalmente. Já a gripe compromete a atividade do paciente, não consegue às vezes trabalhar, se alimentar normalmente, né? Toda uma questão importante também que vale destacar é que as pessoas, no início lá da gripe A, fizeram aquela chamada higiene da tosse, né? As pessoas procuraram se cuidar, a própria higiene, lavando as mãos com gel, né? Com álcool em gel. Isso foi esquecido, segundo o próprio Ministério da Saúde, nos meses de março e abril, o que desencadeou esse problema grave. Ainda é importante em todos os meses do ano, né? Sim, não é só no inverno que a gente tem a gripe, então, porque não existem só doenças no inverno, né? Então, na verdade, é importante que as pessoas se conscientizem de lavar as mãos, de lavar as mãos com água e sabão, depois botar álcool gel. Se tocar numa superfície, lavar as mãos antes de tocar os olhos, a boca, o nariz. Evitar ambientes fechados, a gente fala aglomerados, né? As pessoas que estão doentes, evitar que se exponham outras pessoas que fiquem no mesmo ambiente. A gente fala que as pessoas que estão com gripe, com esses sintomas, que até seja melhor que afaste o trabalho, para que não, principalmente se trabalhe num ambiente onde é um escritório, por exemplo, onde tem ambiente fechado. Então, as pessoas, na verdade, têm que pensar que é bom que tenha a vacina, que tenha o tratamento, mas o que é principal é a prevenção. Se não existir a prevenção, nenhuma dessas outras medidas elas vão conseguir acontecer satisfatoriamente. A gente precisa da prevenção para que não tenha a doença, porque não ter a doença é a melhor coisa, né? É melhor evitar a doença do que ter a doença e tomar o remédio.
que forma tu avalias as questões também das campanhas promovidas? Achas que tem o efeito que é esperado? De repente o Ministério da Saúde precisaria de uma atuação mais efetiva, dentro das comunidades inclusive mais carentes? Quanto profissional, como é que tu avalia esse trabalho de informação, de divulgação? As mídias divulgam, mas de repente um trabalho mais específico, doutora? Sim. Então, eu acredito até que o Ministério da Saúde faz até um esforço até relativamente grande nessa época, né? Seja nessa época para a gripe, no carnaval para o HIV, então ele o Ministério faz esse esforço, mas é claro que não abrange todo mundo, né? Principalmente as comunidades do interior, às vezes que não tem acesso à televisão, então precisa sim cada vez mais de um incentivo dos postos da unidade de saúde em orientar a população. Mas assim, eu acredito que até no geral, até que houve bastante divulgação, sim, até porque as pessoas procuraram muito, claro, né, o médico para informações, assim. Claro que quanto mais melhor, nunca vai ser suficiente, eu acho, né, mas assim, em geral até que este ano a gente teve até uma boa divulgação, assim, no Ministério da Saúde, tinha os cartazes, os postinhos de saúde, na unidade de saúde, geralmente tem as informações dos cartazes, né. Se a gente pudesse falar de desafio para o futuro profissional do infectologista, como é que tu avalia a atuação na área, né, dessas doenças que têm crescido, ao mesmo tempo tem incentivado a prevenção, mas como é que tu avalia o futuro do profissional nesse sentido? Não, o infectologista ele tem alguns, digamos, desafios para o futuro. O principal, digamos, que não só na gripe H1N1, é o HIV, que se fala muito, né? O HIV, a hepatite, a tuberculose, que mesmo tendo há anos no mundo, ela continua uma doença ainda que é endêmica, que persiste. O papel do infectologista, principalmente também no controle de infecções hospitalares. A gente sabe que cada dia mais surgindo, digamos, que novas bactérias mais resistentes a antibióticos e cada vez existem menos antibióticos. Então, é uma desproporção importante no combate à infecção. Então, digamos que o infectologista ele tem muitos desafios ainda pela frente na especialidade. Mas, na verdade, vale a pena esses desafios, porque claro, é o que instiga a gente a trabalhar e a continuar desenvolvendo nossas ações, né? Com certeza. Bom, doutora, eu quero agradecer a tua presença aqui no Estação Saúde, pelas informações importantes que, para quem está em casa, para todos nós, terem também as questões preventivas, que são, acho que, o nosso papel enquanto sim, mídia, né, e vocês enquanto profissionais médicos. Muito obrigado, seja sempre bem-vinda. Obrigada também. Tá certo, Estação Saúde fica por aqui. Obrigado, claro, também pela sua companhia aí de casa. Uma ótima semana e até o próximo programa.